O ministro Paulo Pimenta, em 19 de julho de 2021, celebrou o fato do Sleep Giants pressionar e conseguir fazer o apresentador Siqueira Júnior perder mais um patrocinador, parte do sustento da sua família. O Sleeping Giants acabou sendo condenado em segunda instância por perseguir a Jovem Pan com uma campanha difamatória. Em seu Twitter também, o ministro acusou mais de 70 vezes a existência de um gabinete de ódio do governo Bolsonaro. Aqueles que Pimenta considerava membros do tal gabinete eram por ele chamados de criminosos e golpistas, chefes de facção criminosa e membros de uma estrutura criminosa. Entretanto, nunca foi apresentado um crime sequer cometido pelo tal gabinete de ódio, tampouco uma conceituação concreta sobre o que este seria e no que ele se diferenciaria das práticas comuns do próprio Paulo Pimenta, ministro, como veremos a seguir. No ofício 119, de 7 de maio, o ministro Paulo Pimenta comunicou ao ministro da Justiça de que havia narrativas criminosas vinculadas às enchentes. Como, por exemplo, tais narrativas, citou textualmente críticas de brasileiros que expressavam insatisfações, tais como os empresários que apoiam Lula não moverem um dedo. O Estado até agora só entregou dificuldades e ineficiência, e essa tragédia evidenciou ineficácia e falta de vontade do Estado em proteger o cidadão. Entre as denúncias, também, o ministro denunciou como criminosas opiniões, em suas palavras, que estavam condenando a ida da primeira-dama do Rio de Janeiro ao show da Madonna. Também adicionou na lista de denúncias uma que reconhece expressamente como crítica ao citar que Eduardo Bolsonaro criticou a ajuda do governo federal. Ministro, a pergunta: se reconhece o ato como crítica, por que o trata como crime? Por que pede que sejam tomadas providências cabíveis contra críticas? E apesar de dizer que não está preocupado com fake news, não citou a notícia falsa amplamente divulgada que anunciava uma doação de 10 milhões de reais da Madonna para o Rio Grande do Sul. Não sabemos quantas pessoas deixaram de doar ao acreditar nessa mentira. O ministro listou apenas as opiniões de opositores. Mas quero dizer também que o ministro não persegue apenas opositores, quando diz que tem que perseguir quem, na opinião dele, faz desinformação, ainda que essas desinformações depois sejam provadas como fatos, como é o caso do caminhão que era parado porque não tinha nota fiscal. Até a Globo veio em socorro do governo taxar a matéria da SBT, né, de mentirosa, quando comprovou o fato, e a repórter acabou sendo até perseguida. Bom, um dia após comunicar à Polícia Federal que havia fake news sobre enchentes, o ministro, por meio da SECOM, veiculou uma notícia falsa no site Agência Gov, dizendo que o governo não recusou a ajuda do Uruguai. Essa mentira foi desmascarada pela Folha de São Paulo no mesmo dia. Na matéria, o governo mente ao afirmar que não dispensou oferta de ajuda ao Uruguai, ao Rio Grande do Sul. Obedecendo à demanda do ministro, o ministro Lewandowski ordenou à Polícia Federal que iniciasse tais investigações. Vejam o que nós estamos vivendo. Que momento sombrio da história nós estamos vivendo, quando opositores e voluntários, no caso dessa tragédia, são perseguidos, alegando-se que fazem desinformação e fake news, quando só queremos mostrar a verdade. E qualquer eventual desinformação, senhores, há de ser combatida com informação boa, informação honesta, sincera. Não se combate desinformação com censura, com perseguição, e sim com informação. É assim que nós procedemos o tempo todo, desmascarando e mostrando a verdade. Mas, infelizmente, o governo quer cercear, quer perseguir e censurar. Eu vou passar aqui a palavra ao deputado presidente Eduardo Bolsonaro. Primeiro perguntaria se é verdadeiro o áudio que circula nas redes sociais, onde o senhor acredita que aqueles que Vossa Excelência considera como criminosos de fake news mereçam a pena, né, dos desertores em tempo de guerra, a quinta coluna, porque isso é gravíssimo. Isso aí, na verdade, é uma ameaça de morte, porque aos desertores cabe a pena de fuzilamento, do paredão. Pergunto a Vossa Excelência se realmente é esse o desejo de Vossa Excelência. Eu imagino qual seja a resposta, né? Eu não me intimido, mas, obviamente, o recado vai para todas as outras pessoas. Vindo aqui agora para
questão pela qual o senhor foi convocado, né, chamado aqui para essa comissão, é por causa disso daqui. Porque eu compartilhei matéria da Folha de São Paulo, da qual Vossa Excelência entende que é fake news. Eu pergunto, o senhor, né, ofereceu uma denúncia ao ministro da Justiça, que encaminhou ao STF, foi distribuída, agora a relatoria da Carmen Lúcia, né, pela primeira vez foi distribuída, que antes o Alexandre de Moraes avocava tudo para si. Mas eu pergunto aqui, onde é que está a fake news? Após 4 dias de chuva, o governo Lula autoriza envio das Forças Nacionais para o Rio Grande do Sul. Meus caros deputados, colegas que estão aqui, amanhã, qualquer um de nós aqui que tem rede social pode virar alvo desse ministro, ou quem sabe, amanhã, se mudar o governo, se nós tivermos o mesmo nível de escrúpulo, que eu garanto que eu não tenho, mas imaginemos que retorno Bolsonaro ou alguém de direita, a gente mantém o mesmo nível de um ministro como esse, venha a perseguir os senhores aqui da esquerda, do PT, do PSOL, por compartilhar matéria da grande imprensa. É Folha de São Paulo. Não dá nem para dizer que é um blog da extrema-direita. E aqui, utilizando o que o senhor escreveu para o ministro Lewandowski, que estava constrangido ao falar conosco, onde ele praticamente disse que se viu obrigado a colocar adiante a denúncia, mas que o problema vinha de Vossa Excelência. Eu estou sendo investigado criminalmente pela Polícia Federal, graças a uma conduta de Vossa Excelência, que parou tudo o que estava fazendo, imagino, né? Ou não estava fazendo nada, em meio à tragédia, para dizer o seguinte: Eduardo Bolsonaro criticou a ajuda do governo federal ao Rio Grande do Sul, ao mencionar que o governo levou 4 dias para enviar esforços à região. Interações, 4,8 mil, inscritos, 2,8 milhões, e vem o link ali embaixo. Ministro, vamos trabalhar, ministro. O senhor é deputado federal. O senhor não conhece o artigo 53 da Constituição da Imunidade Parlamentar? É sério que o senhor acha que vai intimidar um deputado federal por conta de uma postagem? Eu prefiro as lágrimas da derrota do que a vergonha de não ter lutado, ministro. O senhor parece que não me conhece, ministro. Eu vou seguir aqui adiante, porque não sou só eu, não. O que circula no corredor é que os deputados federais vão ser liberados, mas que os chamados peixes pequenos aqui, youtubers, etc., serão condenados de alguma maneira, mesmo sem haver previsão legal para crime de fake news. Tem aqui o jornalista Tiago Asmar, conhecido como Pilhado, afirmou que o empresário Luciano Hang está ajudando mais o Rio Grande do Sul do que o governo federal. Isso é uma opinião. O senhor está querendo criminalizar uma opinião contrária. E ainda, a linha acessória, a assessoria de comunicação dos senhores, chamada Globo News, Daniela Lima, falou, fazendo um guia de como identificar fake news. Fala que as pessoas começam a postar falando que civil salva civil. Que bom que nós tivemos a ajuda dos civis. Que bom que os voluntários foram lá ajudar. Porque os senhores não conseguiram prover uma resposta imediata. Os senhores sabem que a popularidade de vocês caiu, tanto que escalaram o secretário de comunicação para gerir a reconstrução de uma cidade, e não um engenheiro, um administrador ou um bom gestor. É lamentável, senhora presidente, que tenhamos... Né, O ministro tem o prazo de 3 minutos para responder às intervenções dos líderes. Presidente, é o tempo equivalente ou apenas 3 minutos? Pode devolver para mim lá, por favor? Repõe o tempo. Em primeiro lugar, eu acho que é importante que a sociedade saiba que quem vai analisar se há crime, se não há crime, se deve ser indiciado, se não deve ser indiciado, em primeiro lugar é a polícia. Depois o Ministério Público vai ver se denuncia ou não, e o Poder Judiciário vai tomar as providências. A atitude que eu tomei foi uma atitude para estancar a onda de fake news que naquele momento específico era altamente prejudicial ao trabalho de resgate, de salvamento, de chegada de donativos no estado do Rio Grande do Sul. Comuniquei à autoridade para que avalie a necessidade ou não de instalação de inquérito ou investigação como cidadão, como gaúcho, indignado diante da mentira e das fake news. Portanto, senhores e senhoras, aqueles que não cometeram crime não têm o que temer. Sendo parlamentares ou não sendo parlamentares, com certeza, se não cometeram crimes, não há necessidade de temor. Agora, eu sei o que é fake news, gente. Eu lamento, deputada Bia Kicis. A senhora lembra como eu conheci a senhora? Sentada aqui. Eu convoquei a senhora numa comissão sobre o incêndio da Boate Kiss.
No velório, no domingo à noite, a senhora e a Carla Zambelli vieram depor aqui, na época, Revoltados Online, Marcelo Reis, minha mãe me ligando durante o velório, com a minha foto estampada no Nas Ruas, publicada pela senhora, pela Carla Zambelli e pelo Marcelo Reis, distribuindo para todo o Brasil que eu, que nunca entrei dentro da Boate Kiss, era o dono da Boate Kiss. Eu passei o velório junto com a minha cidade, vendo o meu nome e a minha foto estampada, a senhora, a Carla Zambelli e o Marcelo Reis. O Nas Ruas e o Revoltados Online. Eu sei do que vocês são capazes. E tive força, porque a cidade me conhecia, o Rio Grande me conhecia, porque vocês podiam ter me destruído com 242 pessoas sendo veladas e vocês se dedicando a tentar enxovalhar e destruir a minha história, a minha reputação. Procurem nos anais dessa casa, que vocês vão encontrar audiência pública nesse plenário, onde a deputada Bia Kiss e a Carla Zambelli estavam sentadas aqui, lado a lado, respondendo pelas fake news que produziram contra mim, em meio ao velório das 242 pessoas mortas na Boate Kiss na minha cidade. Então, eu sei do que vocês são capazes. E se tem alguém que não se intimida com miliciano e com bandido, sou eu. E vocês sabem disso. Por isso que vocês vêm aqui me enfrentar. Pela inscrição, deputado Marcos Polon. Não, nós não temos previsão de réplica. Deputada Bia Kiss, direito de resposta por 1 minuto. Primeiro lugar, Primeiro lugar, eu estava de fato nessa audiência, mas não fui eu que publiquei nada disso, não. E acontece que eu citei aqui várias mentiras, e nós sabemos do que o PT é capaz de fazer, das mentiras, das perseguições e da censura. Então, se você sabe do que a gente é capaz, nós também sabemos do que vocês são capazes, e não é bonito o que vocês são capazes de fazer, não. A perseguição, a censura, as pessoas que estão presas, porque vocês incentivam a censura e a perseguição de opositores, nós sabemos muito bem do que vocês são capazes. Agora, não fui eu que publiquei. De fato, eu até fazia parte do Revoltados Online, mas não publiquei nenhuma fake news sobre o seu nome com Boate Kiss.